Olá, o Interesse Público começa agora. Veja alguns dos destaques do programa de hoje. Ação do Ministério Público Federal garante o fornecimento de canabidiol para pacientes do Rio Grande do Norte. Em Goiânia, obras do BRT, Transporte Rápido por Ônibus, serão retomadas depois que o Ministério Público Federal firmou o termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura e órgãos envolvidos. E você vai ver também. Dinheiro recuperado da corrupção será usado para reformar escolas públicas no Rio de Janeiro. E ainda, a situação dos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil e lotam as ruas das cidades em Roraima, no norte do país. A Procuradora da República, Michele Dizzy Gil Corbi, fala sobre o processo de transferência anunciado pelo governo federal, previsto para começar ainda neste mês. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Esperança de dias melhores e alívio. Embora ainda seja visto com algum preconceito, o canabidiol, medicamento extraído da planta da maconha, está sendo usado com excelentes resultados no tratamento de doenças neurológicas graves e de difícil controle. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte conseguiu na Justiça que o medicamento seja distribuído gratuitamente a quem não pode pagar. Quando Leonardo nasceu em 2010, ele era um bebê completamente saudável. Mas 7 meses depois, a vida dessa família virou de ponta cabeça por causa de uma meningite. Ele saiu com várias sequelas, motora, auditiva, cognitiva e com a epilepsia. Lucas, de apenas 6 anos, também tem epilepsia refratária. Nasceu com a síndrome de Dravet, uma doença genética raríssima que causa atraso no desenvolvimento cognitivo. A médica tentou várias medicações, várias combinações e nenhuma conseguia conter as crises. Elas vinham mesmo com 4 anticonvulsivantes. Num dia, ele tinha mais de 100 crises. Isso é uma estimativa, a gente não contava. Medicamentos convencionais não surtem efeito algum no organismo de Lucas. Com o mesmo tipo de tratamento, Leonardo chegou a ter 366 crises em um único mês. Aí, as histórias dos dois garotos se cruzam. O canabidiol, um dos princípios ativos da maconha, entrou na vida dessas famílias. O medicamento é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento de epilepsias refratárias desde 2014 e reconhecido pela Anvisa desde 2015. Leonardo reduziu em 80% as crises. Lucas pôde ir para a escola e os pais dele já registraram 34 dias sem uma crise. Os ganhos foram significativos, mas o custo do medicamento é altíssimo. Na maioria dos casos, o produto é importado e o tratamento não sai por menos de R$1.000 ao mês. Em busca de ajuda, 3 famílias vieram ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte e ganharam aqui um importante aliado nessa luta. O Ministério Público Federal tem consciência dos custos para a importação desse produto, que hoje, desde 2015, é um produto autorizado pela Anvisa. E foi mais uma razão, que motivou o Ministério Público Federal a exigir dos poderes públicos, assim como a Constituição determina, a assistência integral à saúde. A sentença obriga a União, Estado do Rio Grande do Norte e prefeituras de Natal e Parnamirim a fornecerem a substância a todos os pacientes que comprovem a necessidade de uso. Com essa ação, a gente pode realmente dar sem medo o que a médica prescreveu, porque é muito caro, nós não temos condições de comprar. Nós estamos dando a dose exata. Antes, quando a gente tentava comprar, a gente dava subdose, porque a gente, vamos poupar, porque não vai dar. E às vezes a gente ficava sem, as crises voltavam. Mas o desafio continua. Na cartilha do SUS, por exemplo, não está previsto o protocolo de custeio desse medicamento. Existe a parte política, por ser uma planta ilegal no país, existe uma indústria farmacêutica, existe a falta de incentivo de pesquisa para essa planta ilegal. São vários fatores. Então, precisa ser mais estudado realmente, é fato.
o CBD, o produto à base de canabidiol, ele não contém a substância alucinógena da maconha. Importante primeiro se modificar a cultura. A cultura se modifica com informação e com quebra de preconceitos. E como consequência, uma alteração, uma ampliação, né, nos protocolos do SUS, de forma que esse produto passe a ser albergado e possa ser fornecido para aqueles que precisam e não têm condições de fazer custo, né, de custear um medicamento de alto custo. As obras do BRT de Goiânia, transporte rápido por ônibus, paradas há mais de um ano, devem finalmente ser retomadas. O Ministério Público Federal intermediou o acordo entre representantes do município, da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, do consórcio responsável pela obra e da Caixa Econômica Federal. Veja na reportagem de Érica Picelli. Com quase 1,5 milhão de habitantes, o BRT, transporte rápido por ônibus, é um alívio aguardado pela população para o trânsito carregado de Goiânia desde 2015, quando a construção foi lançada. Acredito que o BRT vem trazer benefícios de agilidade, né, de intercâmbio entre os pontos, entre os municípios. Eu acredito que sim, pensamento positivo, né, que vai melhorar. O projeto do BRT pretende atender 148 bairros em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, com 93 ônibus. A expectativa é de que cerca de 120 mil pessoas utilizem o transporte diariamente, sendo 15 mil no horário de pico. Com o sistema, a velocidade média dos ônibus passará de 14 km por hora para 28 km por hora. Do projeto inicial, somente 20% das obras foram concluídas e tudo está parado há 14 meses por problemas com preços de alguns itens que estavam acima da média e outros abaixo, mas serão retomadas agora, depois que o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta. São irregularidades que podem ser consertadas, podem ser resolvidas durante a execução da obra, e por isso também é que nós optamos pelo TAC, mas a Procuradoria determinou a realização de uma perícia de engenharia que está em fase de elaboração, para que a gente possa ter certeza de que realmente não tem nenhum dano ao erário nesse contrato. O BRT ligará as regiões noroeste de Goiânia, onde ficará o terminal Recanto do Bosque, e sudoeste, pelo terminal Integração Cruzeiro do Sul, na divisa com Aparecida de Goiânia, e foi excluído do contrato do BRT, deverá ser retomado com uma nova licitação. Ele foi excluído por uma caracterização de tipos de orçamentos, né? O financiamento FGTS, que compreende do terminal Recanto do Bosque até o terminal Isidória, ele é uma outra tipologia de orçamento, que é considerada preço global. E o do OGU, que é o Orçamento Geral da União, que compreende do Isidória até o terminal Cruzeiro, é uma tipologia de preço unitário. E isso ocasionou conflito no mesmo contrato, esses questionamentos, né? Do orçamento inicial do BRT de 244 milhões de reais, já foram gastos 63 milhões. A nova previsão para a conclusão das obras é outubro de 2020. Até lá, a população vai continuar sonhando e esperando um transporte público mais eficiente. Se não houver desvio de dinheiro, né, que saiu, acredito que eles fazem, né, concluir as obras, né. Esperamos que agora, pelo menos, né, depois dessa assinatura de contrato e tudo, né, esperamos que desenvolva, né? Vamos ver. Já estou com 63 anos, então se eu tiver 100 anos, né, para ver essa obra aqui. É cada vez maior o número de venezuelanos que buscam refúgio em Roraima, no norte do país. O Ministério Público acompanha o processo de transferência para outros estados. É o que você vai ver no próximo bloco. Até já!
Enquanto a crise na Venezuela parece não ter fim, cresce o número de pessoas em busca de refúgio no Brasil. Já são 30 mil pedidos oficiais, segundo a Casa Civil, desde o início da crise política, social e econômica no país vizinho em 2015. Segundo as autoridades em Roraima, na fronteira com a Venezuela, o número de imigrantes é bem maior. Estima-se que são 40 mil pessoas vivendo em Boa Vista e outras tantas seguem a pé para outras cidades. O interesse público mostrou no ano passado a situação dos refugiados venezuelanos vivendo nas ruas e em abrigos improvisados em Boa Vista, capital de Roraima. Nós não venimos em bus, em ônibus. Nós venimos caminhando. Eu com a família. Caminando tantos kilómetros, casi como 20 kilómetros más o menos. Por la necesidad que se está viviendo en Venezuela, por los problemas políticos, económicos y problemas de la comida que se está viviendo en Venezuela. Y bueno, estamos aquí en busca de empleo y de superación, de cambio para ayudar a la familia. O colapso no atendimento de saúde, nas escolas e a falta de emprego fez com que o governo do estado pedisse socorro ao governo federal para conter o que já vem sendo chamado de crise humanitária. As autoridades prometem dar início ainda neste mês ao processo de interiorização de imigrantes que estão em Roraima para outros estados, inicialmente São Paulo e Amazonas. O MPF acompanha de perto essa situação e participa do processo de transferência de venezuelanos para outras regiões do país. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Procuradora da República, Michele Dizigil Corp, do Estado do Amazonas. Procuradora, obrigada pela presença aqui no Interesse Público. Eu agradeço pelo convite. Procuradora, então, o que é esse processo de interiorização estabelecido por um decreto do governo federal? O que ele significa na prática, tanto para as pessoas que já estão nesses estados que vão receber os imigrantes, quanto para os novos refugiados? A interiorização é um programa que será realizado em conjunto pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, de recepção dos refugiados migrantes venezuelanos que estão em Roraima e querem se destinar a outras cidades que se dispõem a recebê-los. Então, nesse primeiro momento, nós temos Manaus e São Paulo com essa disposição de receber os refugiados e há também outros municípios em tratativas para realizar essa recepção. Procuradora, de que forma o Ministério Público vem atuando nesse caso? O Ministério Público Federal vem atuando em conjunto com outros órgãos, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, dentre outros, para verificar se as políticas públicas referentes à interiorização desses migrantes venezuelanos que chegam a Roraima, ou seja, a transferência desses imigrantes para outras regiões do país, está sendo feita a contento, ou seja, se está havendo uma articulação entre a União, os estados e os municípios responsáveis para que esses venezuelanos sejam recebidos nessas cidades de destino de forma adequada, se haverá uma estrutura adequada para recebê-los. E aí nós estamos falando então de saúde, moradia, educação, tudo isso o Ministério Público acompanha? O Ministério Público e esses outros órgãos que eu mencionei estão acompanhando questões como se há escolas para receber as crianças e adolescentes, se há estrutura de saúde, se há abrigos para recebê-los em um primeiro momento, até que eles consigam se estruturar na cidade e buscar suas próprias moradias, dentre outras questões relacionadas à recepção no território brasileiro. E existe uma estimativa de quantas pessoas vão ser deslocadas nesse processo, nessa primeira etapa? Com relação ao estado do Amazonas, a previsão é que sejam deslocadas 140 pessoas. Seriam 100 a serem recebidas pelo município de Manaus e 40 a serem recebidas por organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Como a senhora falou, é uma crise humanitária e é importante que a população entenda que é um dever do Estado acolher essas pessoas. Isso, é um dever do Estado brasileiro e, nesse sentido, o Ministério Público Federal está atuando para observar a implementação das políticas públicas correspondentes de recepção desses migrantes que procuram o nosso país em busca de uma vida melhor, em busca de reconstruir as suas vidas. Procuradora, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço.
Você sabia que o Sistema Único de Saúde deve ser ressarcido pelo atendimento prestado a pacientes de planos de saúde? A decisão é do Supremo Tribunal Federal e segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Os valores questionados na Justiça pelo Ministério da Saúde ultrapassam 5 bilhões de reais. A decisão traz impactos não apenas para os cofres públicos, mas também para os usuários dos planos de saúde. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E veja no próximo bloco. Sabe aquele dinheiro desviado dos cofres públicos que você vê diariamente nas notícias dos jornais? Pois é, no Rio de Janeiro, o valor recuperado vai ajudar na reforma de escolas públicas. Os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Você sabia que compartilhar fotos íntimas de adolescentes na internet também é pedofilia? A repórter Madeleine Machado foi para as ruas ouvir as pessoas e se surpreendeu com a quantidade de gente que desconhecia essa informação. Eliane, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vim aqui para a região central de Brasília e fiz essa pergunta para muita gente. E pasme, muitos não sabiam que isso é crime e está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos ver. Você sabia que compartilhar fotos de adolescentes nus na internet é crime de pedofilia? Não sabia. Eu não sabia dessa certeza, mas eu imaginava, né? Sabia. Não, sabia não. O compartilhamento de fotos íntimas de adolescente na internet viola o artigo 241 da Lei 8.069 do ECA. Uma ação do Ministério Público Federal causou a condenação de um homem que utilizava um perfil falso para divulgar imagens de adolescentes nus. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por pedofilia, mas o Ministério Público apresentou recurso pedindo aumento da pena. As notícias sobre corrupção invadiram a vida e o dia a dia dos brasileiros. Nós assistimos ao país ser devastado por esse tipo de crime. E o Ministério Público Federal vem atuando fortemente no combate a essa prática. Só no Rio de Janeiro ajudou a recuperar mais de 450 milhões de reais com a força-tarefa da Lava Jato. Agora a notícia que eu trago é boa. Parte desse dinheiro vai ser aplicada na reforma das escolas públicas do estado. A reportagem é de Janaína Toscano. Está no dicionário. A corrupção mina, deteriora, decompõe física e moralmente também as estruturas de poder. Nos serviços públicos, o rombo deixado pelos desvios de recursos afeta principalmente quem mais precisa deles. Educação, segurança, realmente está complicado. O Brasil é um país de emergências. E o que o brasileiro faria se tivesse nas mãos o dinheiro roubado dos cofres do Estado? Acho que o dinheiro deveria ser investido mais na área da educação, principalmente, e a saúde. A segurança em terceiro plano, mas através da educação a gente gera um futuro melhor para nós, os brasileiros. É isso que o Ministério Público Federal está procurando fazer com os milhões recuperados pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Por meio de um acordo, parte desse dinheiro vai ajudar a melhorar a vida dos alunos do ensino médio. Foi feito um termo de cooperação técnica, várias instituições assinaram esse termo de cooperação técnica, estabelecendo um critério seguro para a transferência de recursos arrecadados no combate à corrupção para essa finalidade de reforma das escolas do estado do Rio de Janeiro. A infraestrutura é o principal problema da rede, apontado por 64% das escolas, num diagnóstico também feito pelo MPF, em parceria com o Ministério Público Estadual. O tema educação foi escolhido porque houve a execução do projeto MPEDUC, que foi capaz de fazer um diagnóstico dessas necessidades
e, a partir disso, uma parceria com a FNDE para que pudéssemos fechar essa questão da fiscalização, né? Eles se responsabilizaram para realizar a fiscalização e controle e também análise da prestação de contas desses recursos. A Secretaria Estadual de Educação já divulgou o nome das 10 primeiras escolas que vão receber os recursos liberados pela Lava Jato. Uma delas é essa daqui no bairro de Copacabana. Ela vai, como as outras, receber R$1,5 milhão para investir na melhoria das condições físicas. Melhorar a qualidade do nosso prédio, que é um prédio antigo, a nossa quadra esportiva, o nosso auditório, nossas salas de aula. Nós vamos trocar a iluminação por LED. Uma infraestrutura agradável, modernizada, com certeza vai também combater a questão da evasão escolar, e a gente procura isso aqui também. Na realidade, num primeiro momento, a gente identificou 10 escolas com ações prioritárias. Essas escolas vão variar em função da quantidade de recursos que eventualmente forem resgatados. Podem ser um número de escola muito superior a esse número de escolas. O Ministério Público Federal pediu à Agência Nacional de Petróleo um relatório de pesquisas sobre o preço de combustível em Fortaleza. A suspeita é de uma possível prática de cartel pelos postos. O Augusto Viana conta essa história pra gente. O documento que será entregue ao Ministério Público deverá responder se os preços pagos pelos postos justificam o valor cobrado ao consumidor. Na capital cearense, maior polo consumidor de combustível no estado, o preço varia pouco de um estabelecimento para o outro e é um dos mais altos do Nordeste. De acordo com o levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará, a diferença entre o menor e o maior preço da gasolina estava próxima de 20 centavos. Sobre a pouca diferença entre os preços praticados, os advogados que representam os donos dos postos justificaram que a concorrência entre os postos fazia um estabelecimento cobrir o preço do outro, levando ao que classificaram como paralelismo nos valores. E o Interesse Público fica por aqui. Você pode rever o programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. As nossas reportagens também estão na internet, no site mpf.mp.br. O e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Escreve pra gente. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!